E sejam bem-vindos à aula número 11 do mês do inglês. É um curso de inglês gratuito que eu estou fazendo aqui de segunda a sexta, até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Hoje nós estamos na aula número 11, e se você perdeu qualquer aula anterior do curso, não tem problema. Você ainda consegue assistir essas aulas entrando no nosso grupo do Facebook. O link está na minha bio. É só você apertar lá, você vai ver todas as outras gravações e também o material em PDF, tudo explicadinho e tudo gratuito para você. Lembrando que eu preciso que você aperte no botão do coração para dar like nessa live. Quanto mais você apertar nesse botão, mais pessoas saberão que eu estou online e vão vir aqui assistir essa aula com a gente. Também aperta aqui no aviãozinho para compartilhar essa live com os seus contatos. E se você quiser interagir comigo, mandar sua pergunta, o seu boa noite ou fazer qualquer comentário, não mande aqui nos comentários. Mande aqui na função de pergunta, assim eu não vou perder o seu comentário, beleza? A aula de hoje é uma continuação direta do que a gente estava vendo ontem. A matéria de ontem nós vimos a frase I want, que significa eu quero. Right? Então vamos fazer a revisão, né? Nós fizemos umas 7, 8 frases na aula passada e aí nós fizemos frases do tipo I want water. Que significa eu quero água. A gente já tinha aprendido a palavra água desde a nossa primeira aula e nós aprendemos I want na aula de ontem, então agora a gente só juntou. Eu quero água. I want water. Lembrando que a gente viu a pronúncia forte e a pronúncia fraca. Se você está começando as aulas hoje, você não sabe qual é a diferença, né? Quais são essas pronúncias. A pronúncia forte é a que eu estou fazendo aqui, quando eu pronuncio as palavras devagarzinho, né? Eu falo I want water. Da mesma forma que eu faço em português, ó. Eu quero água. Então ela é uma pronúncia forte e bem clara, mas ela não é natural. Ninguém fala assim no dia a dia. Eu sou o Rafa, eu sou professor. A gente não fala assim, né? Então essa é a pronúncia forte, que a gente usa para ler, para explicar as coisas devagarzinho. Agora a pronúncia fraca é aquela que a gente usa no dia a dia, que a gente usa para conversar, né? Então, no dia a dia eu não vou falar I want water. Não, eu vou falar I want water. I want water. I want water. Né? Então foi isso que nós vimos na aula passada. Nós vimos que o I, na pronúncia rápida, eu pronuncio apenas como A. A. E eu faço ele bem fraco, né? Eu não vou fazer A, não, eu vou fazer A. A. O want, a gente pronuncia desse jeito mesmo, mas eu seguro o T, né? Aí eu disse para você que quando eu colocar uma barra em pé, do lado do T ou do lado de qualquer consoante, isso acontece com outras consoantes, é porque eu estou segurando o T. Então, ao invés de fazer want, eu estou fazendo want. Want. Ó, estou travando. Want. Want. Eu estou segurando o ar para não soltar o T do T. Né? Eu estou fazendo só a primeira parte dele. Então fica I want water. Que a pronúncia nós já vimos que é water. Water. Então fica I want water. I want water. E aí rápido, né, vai virar I want water. I want water. I want water. Então essa palavra que era I fica apenas A, mas você praticamente não percebe que eu fiz essa mudança. Por quê? Eu falo isso tão rápido que você quase não escuta, né? Então é lógico, tem pessoas que já estão aí aprendendo inglês há muitos anos e vai falar, nossa, Rafa, mas eu nunca ouvi falar que o I vira A. É porque você nunca percebeu, porque a gente fala ele rápido, né? Então ele fica ali escondido. Ó, I want water, I want water, I want water. Ó, então você quase não ouviu eu falar o I, né? Mesmo se eu tivesse falado como I e tivesse falado rápido, seria difícil de você ouvir. I want water, I want water, I want water. Ó, agora eu fiz I, a pronúncia forte, mas mesmo assim você quase não reparou diferença, né? Então quando eu faço a pronúncia fraca, eu consigo falar mais rápido e mais facilmente, dá menos trabalho para eu pronunciar a frase dessa forma, ok? E aí eu falei para você que, eu te lembrei, na verdade, eu falei isso toda a aula,
que a pronúncia é uma coisa que demora um pouquinho, demora alguns meses para ficar bom, e tudo bem se você não conseguir pronunciar desse jeito agora. Você não vai conseguir pronunciar rápido, isso é certeza. Então eu vou fazendo devagarzinho e você tenta imitar devagarzinho. I want water. Né? E se sair mais ou menos parecido com isso, já está ótimo e a gente vai aperfeiçoando isso com o tempo. Né? A pronúncia não deve ser a sua preocupação no começo dos estudos. A sua preocupação no começo é ser fluente. O que é ser fluente? É se comunicar, é fazer a comunicação acontecer. Você entender outra pessoa e conseguir responder essa outra pessoa. Isso que é ser fluente. Mesmo que para isso a sua pronúncia não esteja perfeita e suas frases ainda estejam incorretas. Alright? Então, seguindo as frases que nós fizemos na última aula, a gente fez a frase I want milk. Significa eu quero leite. I want milk. I want milk. Agora a pronúncia fraca. I want milk. I want milk. I want milk. I want milk. Depois, outra frase que nós fizemos é I want an apple. A gente aprendeu na aula de... Hoje é terça-feira, né? Na aula de sexta-feira, nós aprendemos que an é uma, né? Quando eu estou falando aqui, por exemplo, uma maçã, né? Como essa palavra aqui começa com vogal, eu uso o N para poder ligar, né? E a pronúncia fica an apple, porque eu tenho também a palavra a apenas, né? Sem o N, que também significa um ou uma. Então a diferença, os dois são exatamente a mesma coisa. Esses dois aqui são exatamente iguais, eles significam um ou uma. A única diferença é que eu vou usar esta segunda opção quando a palavra da frente começar com um som de vogal. Assim eu posso emendar. Então eu vou falar an apple, ané. Ó, aqui fica ané, an apple, an apple. I want an apple. I want an apple. Eu quero uma... Vou colocar uma em número aqui, porque senão não vai caber. Uma maçã. E antes que você diga, Rafa, tá pequenininho, não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ver a lousa muito bem, não se preocupe que você vai ter acesso a tudo isso lá no grupo do Facebook. É só você apertar no link que está na minha bio e você vai conseguir baixar um arquivo, né, com todas essas frases no seu celular ou no seu computador. Então sempre terminando a aula eu coloco lá um PDF para você baixar todo o material, beleza? Vai estar tudo bonitinho lá para você, você vai conseguir visualizar sem dificuldade. Então, essas foram as frases que nós fizemos ontem, né? Então aqui eu estou dizendo eu quero, e aí a gente já vai direto dizer o que você quer. Por exemplo, eu quero água, eu quero leite, eu quero uma maçã. Então em todas essas frases você quer coisas, você quer objetos, ou então comida, ou então bebidas, mas você quer alguma coisa. Agora nós vamos ver diferente. A gente vai ver a frase com eu quero fazer alguma coisa, né? Então, a única coisa que vai mudar é, aqui continua eu quero, só que eu vou apagar aqui para puxar um pouquinho mais para o lado, e a gente vai acrescentar uma palavrinha. Deixa eu fazer maior. I want to. Então agora nós temos um to aqui na frase. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para você, e aí você já vai entender. Vou apagar aqui, depois você vê lá no PDF. Antes de te dar o exemplo, na verdade, eu vou te ensinar algumas novas palavras. E aí eu vou voltar para te explicar o porquê que agora a gente usa o to. Mas primeiro, vamos às palavras. Repete comigo, antes de eu escrever, vamos aperfeiçoar a pronúncia. Repete comigo. Eat. Eat. Mais uma vez. Eat. Essa palavra que eu estou falando é a palavra comer, que se escreve assim. Eat. Comer, e aí eu vou escrever a pronúncia dela, que é dessa forma, eat. Aí você fala, ué, Rafa, mas não existe uma palavra em inglês que se escreve justamente dessa forma? Sim,
mas a pronúncia dela é diferente. Eu não vou falar agora para a gente não misturar assuntos, mas a pronúncia é diferente. Então, por enquanto, o que você precisa saber é, esta palavra se pronuncia eat, ok? Depois, a segunda palavra, sleep. Sleep. Repete comigo. Sleep. Sleep. A palavra que eu disse é esta aqui. Sleep. Opa, escrevendo tudo errado. Sleep, que é a palavra dormir. Né? E a pronúncia é dessa forma aqui. Sleep. 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 Só cuidado para não colocar um i antes, tá? E fazer sleep. Não, não tem i. Começa no S mesmo. Sleep. Sleep. Essa é a palavra dormir. A próxima, super simples, go. Go. Mais uma vez, go. A palavra que eu estou dizendo é essa aqui, go, que significa ir. E a pronúncia dela é igualzinho o gol do futebol, né? Go. Essa é a pronúncia. Go. Go. Alright? E, por último, repete comigo, talk. Talk. Mais uma vez. Talk. A palavra que eu disse foi essa palavra aqui, que significa conversar. Pode ser conversar, pode ser falar também, tá? Então ela tem essas possibilidades. E a pronúncia é talk. Muitas pessoas, talvez até você que está aí assistindo, pronunciam essa palavra como talk. Talk. E não, isso está errado. A pronúncia correta é talk. Então esse A tem um som de O e esse L é mudo. Então não adianta você falar talk, pronunciando um L aqui, né? Você troca o O, mas continua pronunciando o L. Talk. Não, isso está errado. O correto é sem o L. Talk. 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 Essa é a palavra conversar ou então falar. Alright? Então nós vamos usar essas 4 palavras aqui, são 4 verbos. Nós vamos usar agora para fazer as frases com I want, eu quero. E aí, por que eu falei que agora a gente usa o to, né? Na aula passada, as nossas frases, nenhuma delas tinha o to, e agora todas elas vão ter. Por quê? Porque, como eu disse, comer, dormir, ir e conversar são verbos, né? O que são verbos? São ações, né? Então, por exemplo, falar, pensar, discutir, olhar, assistir, escutar, são todas ações, são todos verbos. Em inglês, quando eu tenho 2 verbos numa frase, eu uso o to no meio deles. Como assim, Rafa? Me explica. Calma, amiguinho, vou te explicar. Então eu vou apagar aqui, depois você vê no PDF, não se preocupa que você não vai perder a matéria. E eu vou escrever o primeiro exemplo. Antes, repete comigo, repete a frase. I want to eat. I want to eat. A frase que eu acabei de dizer é essa aqui. I want to eat. Então você já deve imaginar que essa frase significa eu quero comer. Então, ó, eu traduzi todas as palavras da frase menos o to, porque o to não tem tradução. É só uma coisa que você tem que lembrar de colocar na frase. Tem 2 verbos, ó. Aqui é o verbo número 1, é uma ação, querer, né? E aqui é o verbo número 2, é outra ação, comer. Então, em inglês, quando eu tenho 2 verbos, eu coloco o to no meio deles. É simples assim. É só um detalhezinho que você tem que colocar lá, mas ele não tem tradução. Ó. A frase fica eu quero comer. O to não tem tradução, ok? Rafa, existem exceções? Toda vez que tiver 2 verbos eu vou colocar o to no meio? Sim, existem exceções, mas a gente não vai falar delas hoje. Hoje você não vai precisar dessas exceções. Só memoriza isso. No meio de 2 verbos, eu uso a palavra to, ok? Então essa frase significa eu quero comer. Vamos repetir aqui mais uma vez, porque tem alguns detalhes de pronúncia que a gente precisa ver aqui. Repete comigo. I
want to eat. I want to eat. Novamente, essa é a pronúncia forte, né, que você usa para ler. Por exemplo, se eu estivesse lendo em português, eu ia falar do mesmo jeito. Eu quero comer. Mas isso não é uma fala natural, né? Então agora a gente vai ver a pronúncia que a gente usa na fala normal, do dia a dia, né? Que vai ser, aqui o I, você já sabe que a pronúncia é A. A. Want. A gente pronuncia aqui como one e eu seguro o T, né? Want. Want. Aqui o to. Vou escrever to e o eat, a pronúncia é assim. Agora vamos ver alguns detalhes. Primeira coisa, em inglês, quando eu tenho duas letras iguais ou parecidas, por que eu estou falando parecida? Porque alguns sons têm som parecido. Por exemplo, a letra M e a letra N são sons parecidos. A letra S e a letra Z são sons parecidos. Letras diferentes, porém o som é parecido. Em inglês, isso eu estou falando do português, tá? No inglês, quais são os sons parecidos? O som de T, o som de D e o som de R. No inglês, esses três sons são muito parecidos, ok? Então, quando eu tenho sons iguais, como é o caso aqui, ou parecidos, eu não vou falar ele duas vezes, né? Não faz sentido eu falar assim, I want to. Ó, want, fiz o primeiro T, to, fiz o segundo T. Não faz sentido. É muito mais prático eu fazer um T só. Então eu faço de conta que este primeiro T não existe, né? Aí a pronúncia fica I want to. E eu emendo, né? Então eu não faço pausa aqui no meio. I want to. Para ficar mais fácil para você, eu vou até mexer aqui na linha de baixo, que é a pronúncia, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esse T e eu vou juntar o to aqui. Então a pronúncia vai ficar assim. I want to. I want to. I want to. Eu vou até mudar esse O, porque na verdade é um som de U, né? Want to. Want to. I want to. I want to. Ok? Então é isso. Tenho duas letras iguais ou parecidas, eu vou juntar. Eu apago a primeira e junto outra palavra nela, né? Então aqui era separado, ó. Eu apaguei o primeiro T e trouxe o to colado nele. Ficou want to, want to. I want to eat. Essa é a pronúncia fraca. I want to eat. I want to eat. I want to eat. I want to eat. Ok? Essa é a possibilidade número 1. A gente tem duas possibilidades no caso dessa frase. Eu vou aqui de novo escrever a pronúncia forte. To eat. Então, de novo. Agora, o que eu vou fazer? A pronúncia forte aqui, na verdade, seria I, né? Então, aqui, uma outra coisa que acontece no inglês. Aí tem gente que vai falar, Rafa, isso é só no inglês americano. Não é. Isso acontece no inglês britânico também. Pode acontecer com um pouco menos de frequência, mas também acontece e com bastante frequência, tá? Que é, quando eu tenho NT em inglês, eu não pronuncio o T. Rafa, é todas as vezes que isso vai acontecer? Não, sempre existem exceções, né? E no inglês, no português, em todos os idiomas, sempre existem exceções. Mas vamos dizer assim, 90% dos casos, quando tiver NT, eu não pronuncio o T. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vou apagar essa primeira frase, que eu estou precisando desse espaço. Então, ó, se eu pegar as palavras internet, que já é uma palavra em inglês, né? International, que significa internacional. International. Interview, que significa entrevista. Eu posso pronunciar assim. Internet, interview, perdão, Internet International Interview. Eu posso pronunciar assim, não tem nenhum problema, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Porém, em todas essas três palavras aqui, ó, nós temos NT.
NT, 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 né? Então, o que normalmente acontece nesses casos? Eu apago o T e não pronuncio ele. Então, a pronúncia vai ficar internet. Repete comigo. Internet. International. Deixa eu escrever o E de novo aqui, que eu apaguei ele. International. International. Innerville. 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 Ok? Então, novamente, eu repito, tem gente que vai falar, Rafa, isso é só no inglês americano. Na Inglaterra não acontece. Acontece, acontece, acontece. Eu provo para você. Né? Por exemplo, vou mostrar uma prova para você. Sabe o Harry Styles, cantor que é bem famoso, né? Então, ele é britânico. Vai ouvir as músicas dele. Por exemplo, tem aquela música que chama-se As It Was. As It Was, né? A tradução seria mais ou menos é assim que era, como era, coisa mais ou menos assim. Tem uma parte da música que ele fala internet, né? Só que ele não pronuncia desse jeito, ele pronuncia assim, internet, internet. E o Harry Styles, ele é britânico, nascido na Inglaterra, e ele fala dessa forma, né? Quer outro exemplo? Tem uma série muito legal, uma comédia muito legal, que chama-se Ted Lasso. Deixa aí nos comentários, me digam se vocês já assistiram. É uma série da Apple TV. Então pode ser que vocês não tenham assistido ainda, porque ela não está na Netflix, não está nos principais streamers, só no streamer da Apple, né? É uma série de futebol, né? É um técnico de futebol americano que ele vai trabalhar ensinando futebol normal, né? O futebol que a gente joga aqui no Brasil. Então a série inteira ela acontece na Inglaterra. Os únicos americanos da série são o personagem principal e o auxiliar dele, né, que são os dois treinadores. Todos os outros personagens são todos britânicos. E você vai ver diversos momentos da série em que eles vão pronunciar palavras que têm NT, vão pronunciar sem o T. Já desde o primeiro episódio, tem uma cena que ele está no avião viajando para a Inglaterra e aí ele encontra um cara lá, um cara novinho, quer tirar uma foto com ele, uma selfie, e ele já fala ali umas 2, 3 palavras onde tem o NT que ele não pronuncia o T, ok? Aí o pessoal pode até falar, pô, Rafa, mas isso é só a galera mais jovem. Predominantemente sim, mas você vai ver pessoas mais velhas pronunciando também, né? Você não pode esquecer que todas as reduções, todas as abreviações que a gente faz em pronúncia têm a finalidade de facilitar. Por que a gente reduz uma pronúncia? Para ficar mais fácil de falar, né? Por exemplo, em português, a gente não fala você, a gente fala se, né? Pelo menos aqui em São Paulo é assim que eu falo. Quando eu tô falando rápido, eu falo, e aí, você tá bem? Né? Então, se tá. Ó, a palavra está, eu reduzo para tá. Né? Então eu vou escrever aqui para você entender, né? Para não ficar confuso o que eu tô falando. Você está. Essas duas palavras, né? Na frase você está bem, a gente não pronuncia assim, a gente fala se tá. E aí você pode falar, ah, Rafa, mas isso é só você, porque você é novo. E obrigado se você pensa que eu sou novo. Eu tenho 32 anos e sim, acho que eu sou novo, né? O pessoal mais velho não fala assim. Lógico que fala. Lógico que fala. Minha mãe fala assim. Fala, você tá bem? Ela fala dessa forma, né? Pode ser que tenham pessoas mais velhas que prefiram não falar, mas muita gente fala assim. Ah, Rafa, é só você aí em São Paulo. Não, diversas partes do Brasil as pessoas falam assim também, né? Cê tá. E tem várias outras palavras que a gente poderia pensar aqui que a gente reduz a pronúncia, né? E isso tem a finalidade de facilitar. Não importa quantos anos a pessoa tem, não importa se é uma pessoa com muito estudo ou com menos estudo, não faz diferença. Todo mundo, ou quase todo mundo, vai falar dessa forma. Mesma coisa no inglês. Ah, não importa se é nos Estados Unidos ou se é na Inglaterra. A maioria das pessoas, né, vai tirar o T quando ele vier seguido de um N. Tá? Eu estou falando bastante, batendo bastante nessa tecla, porque tem um vídeo que eu fiz aqui no meu Instagram já há quase um ano já, né? E é um vídeo que viralizou, ficou muito popular e tal, tem mais de 2 milhões de visualizações, em que eu ensinava isso aqui, e tem um monte de gente nos comentários falando, não, você tem que explicar que isso é só nos Estados Unidos, não, eu moro aqui na Inglaterra não sei quanto tempo e não é assim que eles falam. Meu amigo, sinto muito, se você está na Inglaterra há vários anos e você não percebeu que as pessoas falam assim, é porque o seu ouvido está destreinado. Né? Novamente eu digo, na Inglaterra é um pouco menos, mas mesmo assim não é menos de 50%. Pelo menos metade da população, seja ela jovem ou mais velha,
vai fazer essa redução que eu estou mostrando aqui, né? E aí eu me recuso a acreditar, por exemplo, que justamente todas as pessoas que você convive não fazem isso aqui. Com certeza alguém faz essa redução, você só não percebeu ainda, né? Ou também, como é comum, muitas pessoas moram, por exemplo, principalmente o pessoal que está na Irlanda, né? A Irlanda tem muito brasileiro. Se você só está rodeado de brasileiro, aí é óbvio, né? Muitos brasileiros nem sabem disso, nem sabem que pode tirar esse T. Então é óbvio que você vai ouvir todo mundo falando com um T, né? Ou então você mora com outros estrangeiros, né? Você vive ali, convive com outros estrangeiros, né? O que é muito comum, principalmente na Irlanda. Você convive com gente da Ásia, de outros países da Europa, né? Da África também. Aí é óbvio, assim como você, essas pessoas não são nativas e muitas vezes elas não sabem que elas podem fazer isso, tirar o T da pronúncia, ok? Mas se você reparar os nativos falando, você vai ver de sobra as pessoas falando dessa forma, beleza? Por isso que eu estou insistindo bastante nessa explicação. Você pode fazer aqui sem nenhum problema tirar esse T que não vai estar errado. Lógico que tem palavras que nem dá para você tirar. Se você tirar o T, aí você vai descaracterizar a palavra, né? Existem exceções, mas na grande maioria das vezes eu posso tirar esse T, alright? Então eu vou apagar aqui e voltar para a nossa explicação. Só essa explicação que eu falei aqui já merece uns 300 likes, no mínimo, né? Porque você pronunciar dessa forma vai melhorar em muito a sua pronúncia. E aí, onde eu queria chegar? Aqui essa pronúncia do want to. Então, nós temos, ó, NT. Como eu falei, você tem NT em inglês, você pode tirar o T. E é isso que eu vou fazer. Tirei o primeiro T. Só que aí eu continuo tendo, ó, NT. Tenho aqui um N e um T. Estão em palavras diferentes, mas não tem problema. Continua sendo um T que vem depois de um N. Então, nesse caso, eu também vou tirar esse T, né? E esse O eu vou pronunciar como A. Então, eu vou pronunciar dessa... Opa, estou usando a cor errada. Vou pronunciar dessa forma aqui. E aí, essa pronúncia aqui, eu junto, quando eu tenho consoante e vogal, né, já falei isso em outras aulas, eu vou juntar, e aí vira essa pronúncia aqui. Wanna. Wanna. Ok? Você já deve ter visto isso aqui ou aprendido em algum lugar, né? A única diferença é que aqui eu estou escrevendo a pronúncia, né? O jeito que a gente escreve essa palavra, que os nativos escrevem, é assim, ó, com dois N's e, obviamente, sem os tios que eu estou colocando aqui. Wanna. Wanna. Mesmo assim, isso aqui não é uma palavra de verdade, isso aqui é só a forma que os nativos escrevem essa pronúncia. Então eu escrevi desse jeito, mas o nativo vai escrever desse jeito, né? É como, por exemplo, quando você está digitando no WhatsApp e você escreve VC, né? VC não é uma palavra, você é a palavra, né? Então isso aqui é a abreviação de você. Mas essa é a forma como a gente escreve no WhatsApp. Então é o jeito que eu escrevo, né? Mesma coisa, isso aqui não é uma palavra. Isso aqui é o jeito que eu escrevo a pronúncia de want to, né? Então fica wanna, wanna. Escrever aqui, deixa eu apagar, né, na verdade. E aí vai ficar I wanna eat. E aí eu vou tirar aqui, né, fazer a pronúncia fraca do I, vai ficar só o A. E aí repete comigo. I wanna eat. 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 Então você tem as duas possibilidades, as duas estão corretas. Eu posso falar want to ou wanna. I want to, I wanna. I want to eat, I wanna eat. O que você achar mais fácil, o que você achar melhor, as duas estão 100% corretas, alright? Então é isso, aqui isso tudo foi só o primeiro exemplo, né, que eu estou explicando. Então, deixa eu deixar a lousa mais clean, né, mais simples aqui, só com a informação essencial. Essa é a nossa primeira frase. I wanna eat. Eu quero comer. Estou usando o to no meio, porque no meio de dois verbos eu preciso usar o to. Com algumas exceções, é lógico. Alright? Agora a nossa segunda frase. Vou apagar aqui. Depois eu vou escrever tudo isso para você lá no arquivo de PDF que você vai receber no grupo. Vou puxar essa frase mais para cima. I want to.
E aí, não esquece, ó, dá like na live, só a dica de pronúncia que eu dei aqui já vale uns 500 likes, chutando por baixo, e manda para mim aqui, ó, na função de pergunta, escreve para mim, você já sabia essas dicas de pronúncia que eu tô dando? Né? O que você tá achando disso? Foi uma descoberta muito grande para você? Me diz, me conta aqui nos comentários, daqui a pouco eu já leio as mensagens de todo mundo. I want to, agora a nossa segunda frase vai ser sleep. Lembra o que é sleep, que a gente viu no começo da aula? É dormir. Então isso aqui é I want to sleep. Eu quero dormir. Repete comigo. I want to sleep. Essa foi a pronúncia forte. Agora vamos na pronúncia fraca, que é a que realmente interessa. I want to sleep. Então vou escrever aqui de novo. Ó. I want to, né? Falei para você, essa aqui é a primeira possibilidade, né? Want to sleep. I want to sleep. Segunda possibilidade. I wanna sleep. I wanna sleep. I wanna sleep. Qualquer uma das duas está perfeita. Alright? Nossa terceira frase, né? Qual foi o outro verbo que a gente aprendeu? Foi o verbo go. Você lembra o que é o go? É o verbo ir. Então, I want to go. Repete. I want to go. Isso significa eu quero ir. Okay? Eu quero ir para qualquer lugar. Pode ser eu quero ir embora, eu quero ir em tal lugar. Eu quero ir. I want to go. Vamos ver a pronúncia? Então tem duas possibilidades, né? A primeira é I want to go. I want to go. Segunda possibilidade, I wanna go. I wanna go. Alright? E aí a nossa última frase, foi o último verbo que a gente aprendeu. Qual que foi mesmo? Deixa eu ver na minha cola aqui. Talk. Que é o verbo conversar. Ok? So, I wanna talk. Deixa eu escrever aqui. Opa, peraí que eu tô me enrolando todo com as canetas aqui. Deixa eu escrever aqui as possibilidades da pronúncia. I want to talk. Lembrando que a pronúncia é talk. O L não tem pronúncia. Esse L ele é mudo. Tá? E o A aqui tem som de O. I want to talk. I want to talk. Segunda possibilidade. I wanna talk. I wanna talk. Eu quero conversar. I wanna talk. I wanna talk. I wanna talk. Olha como fica bem mais fácil de pronunciar, né? Novamente, eu repito. Por isso que as pessoas não entendem o inglês quando estão assistindo um filme, quando estão ouvindo uma música ou quando estão conversando ali com um nativo. Porque as pessoas não conhecem essa que eu chamo de pronúncia fraca. Essa é a pronúncia do dia a dia, né? A pronúncia forte, I want to talk, isso você só vai usar para ler, basicamente. No dia a dia, quando você está conversando e você fala rápido, você vai usar sempre a pronúncia fraca. E olha como muda a frase, ó. Eu vou fazer primeiro a forte e depois a fraca. E eu vou até fazer rápido, ó. I want to talk. I want to talk. I wanna talk. I wanna talk. Olha como mudou. Agora, usando essa aqui. I want to talk. I want to talk. I want to talk. I want to talk. Olha como fica mais fácil. Eu consigo fazer sempre bem mais rápido a pronúncia fraca do que eu consigo fazer a pronúncia forte, né? E muito mais fácil de pronunciar. Até por isso também que as pessoas falam, os americanos falam muito rápido, né? Não tem muito a ver com velocidade, é porque na verdade ficou tão fácil de pronunciar, né, que eu consigo falar mais fluido, né? Então, e as coisas ficaram juntas, ó. Aqui eu tinha 1, 2, 3,
4 palavras. Quando eu juntei a pronúncia, viraram 3. Ó, I want to talk. O want to virou uma coisa só, want to, ou então wanna. Então aqui, é lógico, eu tinha 4 palavras para pronunciar, aqui eu tinha 3, né? Então eu consigo falar 3 palavras muito mais rápido do que eu falaria 4 palavras, certo? Então não tem a ver com velocidade, tem a ver com redução e com facilidade, né? E também com força. Lembrando, aqui eu não vou forçar, não vou falar I wanna talk, I wanna talk. Não, é fraquinho, ó. I wanna talk, I wanna, I wanna, I wanna. Ó, o A fica só I wanna talk, I wanna talk. Então é fraco, né? Então são 3 coisas. Tá emendado, tá fraco e tá com menos palavras. Então esses 3 elementos fazem eu conseguir falar mais rápido, né? Parecer mais rápido, na verdade, que aqui não está mais rápido, alright? Então, lembrando, a nossa lição de casa de sempre é você copiar tudo isso no seu caderno, depois... Opa, derrubei. Depois você pega o PDF lá que eu vvou colocar no grupo, você copia toda a matéria no seu caderno, tira uma foto, posta nos seus stories e me marca, @RafasEnglish. Assim eu vou repostar você e mostrar para todo mundo que você está estudando inglês. Beleza? Então agora eu vou aqui para o outro lado para eu responder as mensagens e a gente conversar. Calma aí. Alright. Deixa eu ver aqui. Novamente só chegou uma mensagem na função de perguntas, as outras vocês mandaram nos comentários, eu vou tentar achar aqui. Qual o site no Facebook? Perguntou não consigo ver aqui, doutora Viana, é isso? É só você apertar no link que está na minha bio. Para quem não sabe o que é a bio, é a minha página principal do Instagram, lá onde está minha foto e meus vídeos, né? Lá vai ter um link, você aperta lá que você vai conseguir entrar no grupo do Facebook, beleza? Então eu vou ver aqui, eu vou fuçar nos comentários. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, mande aqui, ó, nesse botãozinho aqui, nesse ponto de interrogação. Essa é a função de pergunta, e assim eu consigo ver os seus comentários. Se vocês mandarem aqui, ó, na parte digital o comentário aqui, aí eles se perdem. Eu não consigo achar aqui os seus comentários. Mas eu vou tentar aqui, eu vou dar uma fuçada para ver aqui. Por exemplo, a Graça mandou a mensagem aqui nos comentários. Só uma dúvida, o I eu pronuncio A ou AI? Qual I você está falando? Agora eu apaguei a luz, eu também não consigo nem ver. Quando você está querendo dizer a palavra eu, né? Imagina o que você está querendo dizer. Você tem as duas pronúncias, a pronúncia forte, que é I, e a pronúncia fraca, que é apenas A, ok? Então você pode fazer qualquer uma das duas, depende. Você está lendo, está falando mais devagarzinho, então você vai escolher a pronúncia forte. Na frase, quando você está conversando, você pode escolher qualquer uma das duas. Você pode escolher I, mas se você quiser falar ainda mais rápido, você pode falar porque aí você ganha mais agilidade, alright? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Estou adorando suas dicas, a Graça aqui também falou. Thank you, Rafa, disse a Laene. Ela escreveu Rafas. É só Rafa mesmo, Laene. O Rafas é porque significa Rafas English, é inglês do Rafa. Esse apóstrofe S é o do, inglês do Rafa, alright? Mas meu nome é só Rafa mesmo, sem o S. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver mais alguns comentários. Mandem aqui, ó. Mandem na função de perguntas, aí eu visualizo mais fácil. Tem um pessoal aqui mandando oi, mandando um boa noite. Lembrando, hoje foi a aula número 11, né? Amanhã estaremos de volta para a nossa aula número 12. Quero aprender, disse a Maria Socorro. Maravilha, Maria, esteja aqui com a gente todas as noites de segunda a sexta. Temos mais 2 semanas e meia de aulas gratuitas aqui no Instagram, né? O último dia de aula vai ser no dia do meu aniversário, ok? Dia 13 de julho. E nessa última semana nós faremos a Semana do Inglês, porque esse curso chama-se Mês do Inglês. São 30 dias de curso que a gente está fazendo. Porém, na última semana, eu vou fazer uma aula ainda mais especial. Serão 3 super aulas, elas serão gravadas, vão ser aulas maiores, vai ser um grande evento. E esse evento a gente vai chamar de a Semana do Inglês, beleza? Vocês vão precisar fazer inscrição para participar desse evento, tá? E amanhã a gente já vai liberar o link para vocês se inscreverem. Deixa eu ver aqui, o pessoal mandando um oi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É muito ruim
esse chat do Instagram. Good evening, teacher, disse a Neia Moreira. Good evening, Neia. How are you? Deixa eu ver mais alguém aqui. Eu tô vendo aqui, ó, subindo os likes. Vão apertando aí. Enquanto eu tô procurando os comentários, apertem aqui no coraçãozinho, deem um like na live, que vocês ajudam muito, né? Quanto mais likes, mais pessoas são convidadas a entrar aqui com a gente. Qual o horário das aulas? Perguntou a Lília Custódio. Lília, eu tenho feito normalmente às 18 horas, né? O único dia que eu faço mais cedo é quinta-feira. Quinta-feira eu não consigo fazer de noite, então quinta-feira eu faço às 4 horas da tarde, certo? Mas independente do horário, todas as aulas eu coloco lá no nosso grupo do Facebook. Por isso que é importante você estar lá, para ver as aulas antigas e para receber o material em PDF. Toda essa lousa que eu escrevo aqui, depois eu coloco no arquivo bonitinho, escrevo a pronúncia, tudo, ó, primeira qualidade, e coloco para vocês lá no grupo. Aula super didática, disse a Evanir. Hey, Evanir, seguidora antiguíssima, que está há muito tempo já me acompanhando. Deixa eu ver. Ok, entendi, disse a Graça. Obrigado, disse a Lília. Olá, boa noite, disse a Liane. Fala, Liane, tudo bem? Deixa eu ver aqui, chegaram 3 perguntas. Minha primeira aula, gostei demais, parabéns, disse a... Eu não consigo ver o seu nome aqui, Gerizomar Souza, né? Tá cortado aqui o seu nome. A Liane falou, vou te seguir, maravilha, tem muita gente nova, né? Porque como eu falei, quando vocês apertam no botãozinho de compartilhar e convidam pessoas, vem o pessoal que não me conhecia aqui assistir, né? E aí é legal que a gente vai aumentando o número de seguidores. A Eliane falou, quero muito aprender a falar inglês. Então, se liga aí, Eliane, temos mais 2 semanas de aula e vamos fechar com chave de ouro na Semana do Inglês, né? O evento de 3 super aulas que eu vou fazer daqui a 2 semanas. Que mais temos aqui? Valeu, Rafa, boa noite, até amanhã, disse a Celeste, que eu acho que já assistiu todas as aulas aqui por enquanto, né? Amei sua aula, disse a Fátima. Terei chance de aprender do zero? A Liane perguntou. Sim, Liane, porque na primeira aula, né, aqui do mês do inglês, eu comecei do básico, lá das primeiras coisas, né? E essa aula está gravada e está disponível para você lá. É só entrar no grupo, apertando no link da minha bio. E deixa eu ver a última mensagem aqui. Rafa, como faço para assistir as outras aulas? Aqui, ó. A Graça perguntou a mesma coisa. Como faço para assistir as outras aulas? É minha primeira aula e estou adorando. É só você apertar no link da bio. Então vou explicar de novo. O que é a bio, né? A bio é o meu perfil no Instagram. Sabe quando você entra lá, você vê minha foto, aí tá escrito Rafa, professor de inglês, aí eu deixo a frase lá, né? Aprenda inglês fluentemente em apenas 1 ano. E aí depois embaixo tem todos os meus vídeos, todas as minhas postagens. E em cima dos vídeos ali tem o link. É aquilo que é o link na bio. É só você apertar lá e você vai entrar no grupo do Facebook. Se você tiver dificuldade e não souber como achar, me manda uma mensagem no particular, né, que acabando a live aqui, eu mando o link para você. Alright? A Fátima aqui está dizendo, amei sua aula. Valeu, Fátima. Quero muito aprender a falar inglês. A Liane, eu já tinha lido esse comentário aqui. Também quero aprender inglês, a Fátima falou. Como é que é? Calma aí. Amei sua aula aqui de novo, a mesma mensagem. Ainda bem que vocês não desistem de me mandar informações pelo WhatsApp. Quem está falando é Geusnese. Eu acho que você está falando isso porque você deve estar em um dos meus grupos do WhatsApp, né? Imagino eu. Maravilha, que bom. Crianças a partir de 12 anos consegue? Sim, consegue. A aula aqui foi super básica, né? Quem assistiu desde a primeira, super tranquila ali desde o começo e dá para pegar sim, tranquilamente. A Laene falou, eu compartilhei com 3 pessoas. Maravilha, Laene, valeu, brigadão mesmo. E talvez uma delas já está aqui nos assistindo, né? Você dá aulas particulares para adolescentes? Perguntou a Lília. Não, Lília, eu não dou aula particular já há muito tempo. Eu só tenho as aulas do meu curso mesmo, meu curso completo que chama-se English Nonstop. Alright? Caí de paraquedas aqui, disse a Liane. Maravilha, ó, já chegou em boa hora para pegar um curso gratuito. E é isso. Então já li todos os comentários aqui, já respondi todo mundo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Amanhã estarei de volta. Amanhã a live vai ser às 18, né? E amanhã será a aula número 12, beleza? Bye bye, good night
and see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye bye.